O texto sagrado diz assim, irmãos: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponham os seus filhos, até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em ti põe a sua confiança. Pode se sentar, dando graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos em época de Copa do Mundo. E eu fiz uma pesquisa rápida sobre a Copa do Mundo e eu descobri que, ao todo, essa é a Copa mais longa de todas as Copas, porque tem 48 seleções. Até então tinham 32 seleções. E se nós temos, portanto, um total até a final, o último jogo, de 104 jogos. Cada jogo tem média de 45 minutos primeiro tempo, mais 45 segundo tempo. Então tem 90 minutos, fora os acréscimos. E em alguns momentos o jogo vai para a prorrogação, mais 30 minutos, mais o período do pênalti e daí afora. Ao todo, a Copa do Mundo tem aproximadamente de 182 horas a 208 horas, toda a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um evento, como o próprio nome diz, mundial. É um evento que arrebata o coração de tantas pessoas que passam dias, horas, vendo um jogo após outro jogo. Em si mesmo, a Copa do Mundo não é pecado. Em si mesmo, assistir e torcer não é pecado. Mas a questão que me chama a atenção não é apenas o assistir do jogo. O que chama a atenção, e eu quero remeter àquilo que o salmista vai nos ensinar, é aonde está o nosso coração. Tem pessoas que passam o dia inteiro assistindo um jogo da Copa do Mundo, ele assiste toda a programação, ele vê os melhores momentos posteriormente, ele assiste os comentários, ele ouve sobre Copa do Mundo e tantas coisas, mas ele não consegue abrir a Bíblia uma vez sequer por semana, ele não consegue ler um capítulo das Escrituras uma vez sequer no mês inteiro, ele não consegue vir ao culto se no mesmo momento estiver o jogo da seleção a qual ele prefere. Isso só mostra para a gente que, na verdade, o que nos falta não é tempo, o que nos falta é prioridade. O salmista nos antecede dizendo, e temos excelentes lições, no Salmo de número 84. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré compuseram este salmo, e é interessante que são chamados de salmo de ramagem, ou salmo de peregrinação. É comum dentro da tradição católica ainda hoje, pessoas andarem longos caminhos, peregrinando até Aparecida, andando. Algumas pessoas vão de joelho, longa distância para cumprir a promessa. Os filhos de Coré, eles andavam distâncias muito grandes para chegar até o templo da casa do Senhor.
Isso porque nós precisamos voltar a entender que em Israel o culto era centralizado no templo na cidade de Jerusalém. E pelo menos 3 ocasiões todo israelita deveria ir até a terra de Jerusalém para poder cultuar ao Senhor. Então imagine que se você morasse nas tribos mais ao norte, mais distante, você gastaria dias, horas para poder chegar àquele ambiente. E também é interessante que não havia um transporte como temos hoje. Não havia um carro, não havia os meios que nós temos atualmente. Não tinha como chamar Uber. Era tudo, ou a maioria das pessoas iam andando. Algumas iam a cavalo, outras a carroça. Mas a grande maioria das pessoas que peregrinavam, até porque era um grande número de pessoas, iam andando. E imagine um salmista que passava, os filhos de Coré, muitas das vezes, dias sem estarem na casa de Deus. Então, em um desses eventos, eles escreveram e compuseram o Salmo de número 84, uma melodia extraordinária que ele começa dizendo da seguinte forma. Eu gostaria que a sua Bíblia estivesse aberta para acompanhar comigo. Como que ele vai compor este hino maravilhoso? Ele começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O verso de número 2 ele diz: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor, meu coração e a minha carne clamam pelo meu Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está falando de desejo. O primeiro ensino que os filhos de Coré nos ensina é: aonde está o nosso coração? Onde está o nosso desejo? O que nós desejamos? Pessoas desejam passar dias fazendo uma viagem nas Ilhas Maldivas, e quem não gostaria de ir? Pessoas desejam ir para a Disney, sonham a estar nesse ambiente. Pessoas desejam fazer viagens e mais viagens. Mas é interessante que os filhos de Coré, eles estão nos dizendo que eles estão desejosos. Eles estão desejosos para estar na casa do Senhor. Observe que o verso de número 2, ele usa a expressão alma, ele usa a expressão coração e ele usa a expressão carne. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que todo o seu ser, ele em sua integralidade, deseja, anseia não assistir um jogo da Copa do Mundo, não assistir os jogos das Olimpíadas. Ele não anseia receber dinheiros extra, mas o que ele anseia em sua integralidade é estar na casa do Senhor. Ele deseja estar no tabernáculo do Senhor. Ah, meu irmão, que lição maravilhosa! Aonde o seu coração está desejando? Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Os filhos de Coré estavam com o coração sedento por estar no culto. Parafraseando, eles estavam contando a hora: que horas vai começar o culto? Eu quero estar na casa de Deus. Ah, filho de Coré, mas tem um jogo da seleção Y, tem um jogo do time B, não me interessa. Eu quero saber a hora que vai começar o culto. Eu quero estar na casa do Senhor. O desejo dele é estar na casa de Deus. Eu comprei um livro do Timothy Keller essa semana, chamado Falsos Deuses. E que livro extraordinário! Timothy Keller vai nos dizer no livro que nós criamos deuses, mas são deuses falsos, não são deuses verdadeiros. Por quê? Porque nós queremos que o Deus seja uma divindade, nós queremos que a promiscuidade sexual seja uma divindade que nos satisfaça. Mas os filhos de Coré nos traz uma missão extraordinária. Olha o que ele diz no final do verso de número 2. Ele vai dizer: a minha carne clama pelo Deus vivo. Ele está nos ensinando aqui que o Deus em que nós servimos não é um Deus morto, não é uma madeira. Aqui nós não temos uma estátua de um santo, uma estátua de uma divindade, Diana. Nós não temos a estátua de Apolo, de Zeus. Nós não temos uma estátua da entidade X, Y ou Z. Por que não, pastor Vitor? Porque o salmista nos diz que as imagens e esculturas são obras de um artista
artífice. Ele pegou com suas mãos e criou aquela imagem, de maneira que aquela obra de escultura tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala, tem peito, mas fogo nenhum sai do seu coração, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Nós não estamos aqui servindo a qualquer Deus, não. A minha alma está sedenta e ir até o tabernáculo de Deus. Por quê? Porque Deus vivo está lá, porque Deus vivo está no seu santuário. O que me faz vir à casa do Senhor com alegria é porque eu sei que aqui eu encontrarei o Senhor. Eu sei, meus irmãos, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Eu sei que Deus, Ele não habita em um ambiente de 4 paredes. Mas Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus nos ensinou que se nós nos uníssemos e pudéssemos estar pelo nome dEle, Ele estaria conosco naquele ambiente. Então, a Copa do Mundo só está revelando onde está o seu coração. A Copa do Mundo só revela quem você tem como Deus. Porque Deus não se substitui por nada. Elias olhou no Monte Carmelo e disse: até onde cocheareis entre 2 pensamentos, se é Deus ou Baal? Você está lá ou está cá? Oh, meu irmão, nosso coração, como eu disse aos irmãos, não é pecado assistir um jogo da Copa, não é pecado torcer para um time de futebol, mas trocar o Deus vivo por fontes que não podem nos satisfazer, não pode ser a nossa razão de existência. O que as pessoas do mundo fazem? Trocam Deus vivo por uma balada, por uma noite, por um narguile. Trocam Deus vivo por um momento de sexo, trocam Deus vivo por um momento de prazer, mas nós não trocamos o Senhor. Nós não trocamos a fonte da vida por absolutamente nada. O salmista está dizendo: meu coração, Deus, está ansioso por estar em tua presença. Ele continua nos ensinando. Ele continua nos ensinando, e eu me lembro de Salmo de número 27, meus irmãos. Olha que lição maravilhosa o salmista vai nos dar. E o versículo de número 4, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquiri-lo no seu templo. Estamos vivendo uma época de um movimento na internet chamado de desigrejados. Pessoas que se frustraram com a igreja, se frustraram com pessoas e dizem: a partir de agora estabelecerei a minha relação com Deus sem a comunidade. Pessoas que dizem: a partir de agora eu vou viver a minha fé solitária. Pessoas que dizem: eu não preciso estar na igreja para ser salvo. Mas quando você abre a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 44, a Bíblia diz que todos estavam unidos, todos estavam juntos com o mesmo propósito, e Deus acrescentava dia após dia as almas daqueles que haveriam de ser salvos. Ou seja, a união cristã fazia Deus derramar a sua graça, e a igreja aumentava cada vez mais. Olha o que a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, nos traz uma missão muito importante para aqueles que são desigrejados. Ele diz assim para nós, no verso de número 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, tendo ousadia para entrar no santuário. Aí ele diz no verso de número 25, olha o que ele diz, Hebreus 10, 25: não deixemos nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestremos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. O texto é muito categórico: não deixemos de congregarmos. Nós devemos estar congregando em união.
Não podemos estar como desigrejados. Não é necessário que nós possamos fazer parte de uma comunidade. É necessário que nós possamos fazer parte junto com o corpo de Cristo, meus irmãos. E é isso que o salmista está nos ensinando. O salmista está dizendo: eu não quero desenvolver, Deus, a minha fé solitária. Eu quero ir no teu santuário, porque eu sei que lá o Senhor ordena a bênção. Eu sei que lá o Senhor está presente. Mas se no verso 1 até o verso 4 nós encontramos o desejo do salmista em estar na casa de Deus, e ele usa até o exemplo da andorinha e do passarinho que encontram ninhos na casa do Senhor. Ele está dizendo: até o pardal, até a andorinha, até o animal, o passarinho encontram refúgio em tua casa, Deus. Aí ele continua a partir do verso de número 5, ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Olha o que ele diz: que passando pelo vale de Baca, fez dele uma fonte, e chuva também enche os seus tanques. Olha o verso 7: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante o Deus. Sabe o que nós encontramos aqui e nós entendemos? Se no primeiro momento ele está dizendo o desejo de estar na casa de Deus, no segundo momento ele está mostrando uma atitude de ir até a casa de Deus. Observe que o verbo aqui em língua portuguesa está no gerúndio. O que é gerúndio? É um verbo que está acontecendo. Eles estão indo à casa do Senhor. Eles estão passando pelo vale de Baca. Esse vale, alguns dizem que era um lugar muito perigoso. Um lugar onde, quando eles peregrinavam, passavam por um ambiente muito difícil. Mas eles estavam dizendo: Deus, nós estamos caminhando para a tua casa, passando pelo vale de Baca, que é um caminho difícil. Mas eles estavam dizendo o seguinte: olha, lá, olha o verso 6, o Senhor vai mandar fonte vem de baixo, e o Senhor vai mandar chuva vem de cima. Ele estava dizendo: enquanto estamos caminhando diante da tua casa, o Senhor vai mandar provisão de baixo, e o Senhor vai mandar provisão de cima. Não adianta querer e não ter ação. Tem pessoas que querem, sonham, desejam, mas não tem ação. Tem pessoas que querem ser alguma coisa, mas não tem atitude. Ah, pastor, eu quero fazer o curso de teologia. Você quer desde o dia em que você se converteu, mas até hoje você nunca fez. Porque você está no âmbito do desejo e não deu o passo da ação. Eu quero, pastor, fazer uma faculdade a vida inteira, mas nunca faz. Porque você só está no âmbito do desejo, mas o salmista não. Ele está dizendo: Deus, eu quero estar no teu átrio. Mas ele estava dizendo: nós estamos indo para lá, nós estamos caminhando para lá, nós estamos em direção ao teu tabernáculo. Olha o que lemos no Salmo 27:4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu não apenas vou pedir, mas eu vou buscar. Eu não apenas desejo, mas eu vou adiante. Deus disse a Josué: Josué, ser forte e corajoso. Aonde pisar a planta dos teus pés eu te darei por herança. Mas Josué, você tem que pisar, você tem que ir, você tem que ter ação. Você tem que sair do seu comodismo e ter uma ação para ir até aquele ambiente. Tem uma história de um homem que sonhava ser um grande empresário. Esse homem sonhava em ser um grande empresário e ele sabia na cabeça dele tudo o que ele tinha que fazer. Ele tinha que pegar todos os seus projetos, investir em contratar pessoas para trabalhar para ele, mas ele deixou para o dia seguinte. Mas quando chegou no dia seguinte, ele deixou para o dia seguinte que haveria de vir. Aconteceu que o dia seguinte nunca chegava, porque o dia seguinte sempre era postergado. O nome desse homem era procrastinação. Procrastinação são pessoas que sempre sonham, sempre querem fazer, mas nunca fazem aquilo que querem. São pessoas que tardeiam o projeto, são pessoas que querem fazer alguma coisa, mas não fazem, nunca realizam o que sonham. Mas eu aprendo com o salmista, ele está nos dizendo: não, Senhor, nós sonhamos, nós queremos estar na tua casa e nós vamos para lá. Irmão, você imagina, você sair das regiões de Israel, caminhar longas distâncias para chegar dentro do santuário
santuário passava dia, horas, passava por lugares áridos, secos, passava por ambientes perigosos, ambientes difíceis, mas eles não estavam preocupados com as diversidades. E hoje nós temos carro, podemos chamar o Uber, podemos ir de ônibus e sempre colocamos desculpa. Hoje está muito frio, hoje está muito quente, hoje eu estou assim, hoje eu estou cansado. E nunca nós podemos ir, porque aprenda uma coisa: aquilo que é prioridade para a nossa vida, nunca haverá desculpa para realizá-lo. Aquilo que para nós está em primeiro lugar, nós certamente colocaremos aquilo como carro-chefe e correremos atrás. Como é que está a sua vida nessa noite? Eu gostaria que você fizesse um momento de reflexão e pensasse como que você se encontra. Estagnado em que momento da sua vida? Parado em que momento da sua vida que você não sai do lugar, andando em círculo? Que você não seja como esse homem, procrastinação, mas que você possa olhar como os filhos de Coré, que entendiam que a casa do Senhor, lá eles encontravam a verdadeira fonte, a verdadeira vida, que é o próprio Deus vivo. Eles não apenas queriam ir à casa do Senhor por ir, eles queriam ir lá porque sabiam que Deus estaria lá. E sabendo que Deus estava lá, peregrinavam, andaram longas distâncias e chegaram lá. Mas aí o verso 8 a seguir nos dá um terceiro ensinamento. O verso 8 a seguir ele diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Eu me perguntei, por que ele fala Deus de Jacó? Por que ele não fala Deus de Abraão, ou Deus de Isaac, ou Deus de Moisés, de Davi? Por que ele fala Deus de Jacó? E aí, Salmo de número 46 nos ensina por que ele fala Deus de Jacó. O Salmo 46, que é um dos mais conhecidos, é um dos que eu mais me apego, começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sobraveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele cita Deus de Jacó, porque um dia Jacó estava peregrinando, ele fez um voto com Deus, e o voto que Jacó fez com Deus, no momento em que ele deita para dormir, ele vê anjos subindo e anjos descendo. Observe, Jacó não viu anjos descendo e anjos subindo, ele viu anjos subindo e descendo. Por que primeiro o anjo subindo? Se está subindo é porque primeiro ele está embaixo. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra e os guarda do mal. Tem um anjo do Senhor guardando. Sabe por que o salmista não tinha medo de peregrinar longa distância? Porque o Deus de Jacó estava com ele. Porque o Deus de Jacó estava com ele. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abidnego não teve medo de ser jogado na fornalha de fogo? Porque ele sabia que o Deus de Jacó estava com ele. Será que você sabe quem é que está com você, meu irmão? Será que você tem ideia de quem está com você? Nós não servimos a uma estátua, não servimos a um Deus imóvel, a um Deus estático. Já disse, o nosso Deus é vivo. Assim como Ele protegeu e guardou Jacó,
Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A criança, antes de nascer, seria chamada Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus está conosco, meu irmão. Jesus está conosco. Falta-nos confiança em Deus. Falta-nos confiança em saber que Deus está conosco na batalha. Falta confiança em saber que Deus está conosco na doença. Falta confiança de saber que Deus está conosco na pobreza e na dificuldade. Falta confiança de saber que Deus está conosco na fartura. Deus está conosco apesar das circunstâncias. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e Ele está aqui nesta noite. Então o Salmo de número 84, e aí eu termino, nos ensina que em primeiro lugar há um desejo no verdadeiro crente, que é o desejo de estar na casa de Deus. Nunca perca esse desejo. Nunca perca a vontade de vir à igreja e adorar o nome do Senhor, porque bênçãos do céu são derramadas aqui neste santuário. O segundo ensinamento que Ele nos dá é que não adianta querer, tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter a vontade. Então, segundo momento, Ele está nos ensinando que nós devemos ter ações. E aí eu pergunto, primeiro, onde está o teu desejo? Aonde está o teu coração? Quantas horas por dia você passa vendo televisão? Quantas horas por dia você passa vendo Copa do Mundo? E quantos minutos por dia você gasta lendo a Bíblia, orando e falando com Deus dos exércitos? Segunda pergunta: o que você tem feito na sua vida para realizar aquilo que o seu coração está voltado? E a terceira e última pergunta que eu vos faço, e eu termino: aonde está a sua confiança? Você está confiando em quem? Porque o salmista sabia muito bem que Deus de Jacó estaria com ele. E já que Deus de Jacó está com ele, olha o que ele diz no verso de número 9: olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, Senhor, do nosso escudo. Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí ele diz no verso 10: porque já Deus, que o Senhor é vivo, já que o Senhor é escudo, então vale mais passar um dia na tua casa do que 1000 lá fora. Você tem esse desejo? Você tem esse desejo? Eu posso orar pela igreja? Posso orar? Coloque sobre os teus pés. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia, meu irmão. Eu não troco o culto por nada. Cada um faz na sua vida o que quiser. A minha vida, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, cada um faz na vida o que quiser. Mas eu não troco a presença do Senhor por nada. Eu quero orar nessa noite para que você possa fazer uma reflexão da sua vida, meu irmão. E que você possa pedir perdão pelos seus pecados. Que você possa falar: Deus, muda a minha vontade, muda o meu coração, muda a minha disposição espiritual, para que eu possa ansiar mais da tua presença. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por tua bondade, nosso Deus. Eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido bondoso para com as nossas vidas. Mais vale um dia no seu santuário do que 1000 anos lá fora. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, e oro pela congregação da Arça Vila Rio. Peço que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, que o Senhor mude a disposição do nosso coração, muda a nossa vontade, que a nossa vontade possa estar voltada completamente ao Senhor, que nós não possamos trocar o Senhor por absolutamente nada. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa o teu filho, Senhor, e sabemos que o Senhor é o Deus de Jacó. Protege-nos ao sair daqui, protege-nos aí na nossa casa. Deus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, que o Senhor desfaça, Senhor, toda obra maligna contra nossas vidas, e que nenhuma maldição chegue à nossa tenda, que nenhuma maldição chegue à nossa casa, mas que o Deus de Jacó esteja conosco. Desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.